Olá, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, o Evangelho lido nas missas e celebrações da Igreja Católica e em cultos de várias outras igrejas. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Quero partilhar com você uma pequena reflexão bíblica a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Enquanto tomava café da manhã em uma lanchonete, na beira de uma estrada, voltando de um curso bíblico do CEBI, na cidade de Coluna, em Minas Gerais, o assunto tinha sido as primeiras comunidades cristãs e nossa prática cristã. Vi e ouvi em uma TV um integrante da alta hierarquia da Igreja Católica tecer comentários sobre o Evangelho lido também no dia 24 de setembro de 2017. Segundo o calendário litúrgico, salvo exceções, em todas as celebrações da Igreja Católica. Trata-se do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Achei horrorosa a interpretação feita, fundamentalista, espiritualizante e retirando toda a eloquência do contexto histórico abordado pela parábola. Senti-me impelido a socializar outra interpretação de Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, na perspectiva das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais. A parábola narrada em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, é a dos trabalhadores na vinha. Diz que um pai de família saiu cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tornou-se dono de uma vinha, mas continuava sendo, acima de tudo, pai. Começou a contratar trabalhadores por volta das 6 horas da manhã. Contratou outros às 9 horas, outros às 12 horas, às 15 horas. Combinou que pagaria 1 denário para cada trabalhador. À tarde, à busca de mais trabalhadores, observou que muitos ainda continuavam na praça, porque ninguém os tinha contratado. Os últimos contratados trabalharam apenas 1 hora. Como prescreve a Bíblia, ao final do dia de trabalho, o salário deve ser pago. Está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 4. O pai e dono da vinha disse ao seu administrador para pagar 1 denário para cada trabalhador, conforme o combinado, começando pelos últimos. Os contaminados pelo espírito da meritocracia, do capitalismo, reclamaram: não é justo os que trabalharam apenas 1 hora receber valor igual a nós que trabalhamos mais. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 12. Eis, em síntese, o relato da parábola. Por que o pai e dono da vinha agiu de forma justa? O dono da vinha disse àqueles que foram contratados para o trabalho às 9 horas da manhã: vão para a minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Mateus capítulo 20, versículo 4. Assim como Noé e José, o pai e dono da vinha da parábola primava por ser justo, mas não justiça legalista do status quo. Segundo a parábola, todos recebem igualmente: os que trabalharam o dia inteiro e os que trabalharam 1 hora apenas. Que justiça é essa que incomoda quem tem o espírito, quem tem a ideologia do capitalismo na cabeça? Para se entender a parábola, contudo, é necessário prestar atenção ao diálogo de Mateus capítulo 20, versículos 6 e 7.
O dono da vinha pergunta aos trabalhadores que se encontram na praça às 5 horas da tarde. Pergunta o seguinte: por que vocês estão aí o tempo todo sem fazer nada? E a resposta vem na hora: porque ninguém nos contratou. Desemprego já existia naquela época. Assim como nas cidades, há sempre o local onde se podem contratar os trabalhadores, um ponto de encontro entre desempregados e quem precisa de trabalhadores. Na praça estava quem procurava emprego. Se fossem irresponsáveis, estariam em casa dormindo. Mas se está na praça, significa que estão procurando emprego. Podemos imaginar quem teria sido deixado lá na praça sem ser contratado. As pessoas enfraquecidas, quem sabe alguns doentes, quem sabe deficientes ou idosos, hoje diríamos jovens inexperientes, adultos com idade avançada e já sem a força da juventude, homossexuais, negros, analfabetos e os despreparados para o mercado. Como praticar uma justiça que não reproduza os esquemas de discriminação e marginalização? O pagamento igual justamente vem nessa direção. Quem trabalhou menos tem as mesmas necessidades que as demais pessoas. Todos têm família e despesas semelhantes. No Brasil, devemos lutar para que todos recebam um salário, uma renda básica mínima, independentemente se estão ou não trabalhando. A radicalidade desta parábola dos operários da vinha faz pensar em tantas práticas que se apresentam como justas. Em uma sociedade forjada em cima de desigualdades para se conquistar igualdade, é preciso tratar de forma desigual os desiguais. Para as comunidades do Evangelho de Mateus, o desafio era praticar uma justiça maior a partir da misericórdia. É o que se define no julgamento decisivo. Veja Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eu estava com fome, eu estava nu, eu estava preso. Será justo quem se comprometer com a causa dos famintos, dos encarcerados, dos injustiçados. E você me visitou, me acolheu, me libertou. Os ensinamentos de Jesus se distinguem dos ensinamentos dos fariseus ritualistas, dos escribas e saduceus. A justiça do reino de Deus, Deus da vida para todos e tudo, pretende superar aquela justiça dos fariseus, dos escribas e saduceus e acolher quem estava sendo injustiçado. Para isso foi necessário romper com esquemas já estabelecidos, formas comuns de se viver e interpretar a lei. Isso para ser fiel àqueles que as comunidades tinham certeza de que estavam presentes nos pequeninos. Segundo cálculos de alguns estudiosos, um trabalhador, como aquele da parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, que recebeu 1 denário por dia de trabalho, levaria mais de 15 anos para conseguir juntar um único talento. As parábolas devem ser interpretadas como parábolas, mas não podemos esquecer que são construídas com tijolos da realidade histórica. Por isso, as parábolas falam de desemprego e de trabalho duro. Enfim, a parábola narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, é mais um dos textos em que as primeiras comunidades cristãs expressam sua compreensão e experiência de justiça,
porque não mede as pessoas pelo que elas produzem. Não se mede por meritocracia, mas por aquilo que precisamos. Se todas as pessoas têm necessidades iguais, logo o salário deve ser igual para todos e todas, independentemente se foi contratado antes ou depois, se produziu mais ou menos. Quem está contaminado pelo espírito do capitalismo, sistema satânico e máquina de moer vidas, não consegue entender a parábola dos trabalhadores da vinha, parábola anticapitalista que aponta para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, a partir das necessidades das pessoas e não a partir do mérito, que muitas vezes é construído à custa do sangue de outros. Que a luz e a força divina nos guiem sempre na luta por direitos. Obrigado pela atenção. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus é fartura na mesa. O projeto de Deus não gera pobreza. O projeto de Deus é que haja partilha de toda a riqueza. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar.